Fala galerinha do canal de Santos, vamos aí para nossa aula de hoje, dando continuidade aí com o comportamento térmico dos gases, tá certo? Você que não assistiu a primeira aula, assiste aí no canal de Santos, tá certo? Você que está assistindo hoje, ou seja, acessando o canal de Santos pela primeira vez, se inscreva no canal de Santos, dê seu like aí para fortalecer o canal de Santos, tá certo? E não esqueça, ative o sininho para ficar atento às próximas notificações. Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula de hoje, tá bom, galerinha? Então, veja só, vamos considerar, né, lei geral dos gases perfeito. Vamos ver algumas transformações, tá? Primeiro, nós vamos entender aí o conceito aí de transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá bom? Então, pessoal, aqui nós vamos precisar lembrar aí de alguns conceitos, ou seja, do que seria variável de estado. Então vamos ver aqui, ó, nós temos uma variável de estado: pressão, temperatura e volume, tá? Então veja a nossa situação inicial, tá? Na nossa situação inicial nós temos um estado inicial onde ele tem uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial, e também nós temos aí no nosso estado final, ou seja, uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. No caso aí nós estamos enumerando, tá? 1 e 2, beleza? Então nessa transformação, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó: consideremos uma transformação sofrida por um gás ideal, de modo que não haja mudança na massa do gás, isto é, não haja variação no número de moles, ou de moléculas do gás, ou seja, o número de moles que a gente viu aí anteriormente não vai variar. Então, ressalvando aí, ou seja, vendo que o número de moles não vai variar, quem vai variar então vai ser apenas essas variáveis de estado, ou seja, pressão, volume e temperatura, certo? Então veja só, pessoal, aplicando a equação de Clapeyron para cada um desses estados, tanto o inicial quanto o final, vai ficar o seguinte, ó. Veja, lembra que a equação de Clapeyron é essa daqui, ó, que relaciona pressão, volume com número de moles, a constante universal dos gases e a temperatura, beleza? Pessoal, veja só, aqui como nós já enunciamos, que não vai variar o número de moles e nem a constante. Então quem vai variar são essas outras variáveis de estado, beleza? Então, aplicando aí a equação de Clapeyron, vai ficar o seguinte: na verdade nós vamos mudar aí apenas as variáveis, ou seja, vai ficar o estado inicial e o estado final, o estado 1 e o 2. Então, relacionando aí, como nós vemos que a temperatura, ou seja, o número de moles e a constante universal dos gases não variam, ou seja, elas são iguais. Então, podemos igualar, né, o estado inicial com o estado final aí do gás na transformação. Então, essa equação, essa expressão matemática aqui, que é a equação, ela é basicamente a lei geral dos gases perfeita. É isso aí. Então, você que quer fazer uma transformação, né, da lei dos gases perfeita, você vai ter que passar, ou seja, lembrar por essa expressão matemática aí, certo, galera? Então, veja só, vamos ver aqui na transformação, ou seja, vamos estudar uma transformação particular aí, no caso, uma transformação isotérmica, tá? Então, quando eu falo de transformação particular, pessoal, veja, ó, nós podemos entender e verificar que existe três, tá? Particular, existe três. Então, veja, aquela que a pressão é constante, aquela que o volume é constante e aqui a temperatura é constante. Para manter constante aqui no nosso experimento, nós vamos fazer o seguinte, ó: essa aqui, nenhuma das está sendo constante, ou seja, eu posso marcar aqui na temperatura, ou seja, eu vou ter uma transformação isotérmica, tá? Eu posso marcar aqui na pressão, tá? Eu vou ter uma transformação isobárica, e eu posso marcar aqui no volume, aí eu vou ter uma transformação isovolumétrica. Então, vendo esses conceitos de perto aí, ó, quando a temperatura é constante, nós temos transformação isotérmica. Quando a pressão é constante, temos transformação isobárica, e quando o volume é constante, temos transformação isocórica, conhecida também como isovolumétrica, beleza, galera? Então, vamos ver o nosso experimento aqui, ou seja, vamos estudar aqui uma transformação isotérmica em nossa aula de hoje, tá? Então, como seria essa transformação isotérmica? Primeiro, observe que as variáveis de estado, ou seja, nós temos uma pressão de 0,7 atm, temos uma temperatura que é de 300 Kelvin, no caso a nossa temperatura vai ser constante, né? E aqui nosso volume aparentemente constante. Então, executando aqui o nosso experimento, galerinha, veja, vamos fixar aqui a temperatura, tá? Vamos fixar a temperatura constante, tá?
temperatura vai ser constante. Vamos observar aqui a nossa pressão e também aumentar, na verdade aumentar aqui o número de moléculas, está entrando aqui a quantidade de moléculas. Veja que a nossa temperatura permanece constante. E vamos ver o que acontece aí quando a gente varia o volume, tá? Ou seja, vamos diminuir o volume, certo? Diminuir esse volume. Observe que a temperatura está oscilando mais a pressão. Olha aqui para a pressão está aumentando, né? Quando eu diminuo o volume, a pressão está aumentando, beleza? Então vamos ver, parou aqui na variação do volume, tá certo? A pressão está oscilando, veja a nossa temperatura. Lá no início era de 300 Kelvin, ela permanece constante porque está fixado aqui que ela é constante. A nossa pressão está aqui em torno de 14, 15, tá certo? Agora veja quando eu aumento o volume, o que acontece com a pressão? A pressão está caindo, veja, a pressão caiu, tá? Então quando eu aumento o volume, a pressão caiu, certo? Eu aumentei o volume aqui. Então a temperatura é constante, lembra que aqui está fixo, constante, tá certo? Então, veja só, vamos relacionar essa transformação isotérmica com as leis gerais dos gases, beleza? Lembrando que a temperatura é constante, tá? Temperatura T1, T2 vai ser igual. Então, aplicando aí na lei geral dos gases, como a temperatura é constante, veja que eu mudei aqui no lugar de T1 e T2, a mesma temperatura, vai ficar assim, ó, cortando elas duas, gente, ó, pressão 1, volume 1, vai ser igual a pressão 2 e volume 2, tá certo? Então, aqui, pessoal, essa equação aí, ou seja, essa lei é a lei de Boyle. A lei de Boyle expressa basicamente que a pressão, né, é diretamente proporcional ao volume, tá certo? A gente viu aí quando a gente aumentou ou diminuiu o volume, tá? O que aconteceu com a pressão está aumentando, tá certo? E quando a gente diminui, aumenta o volume, o que acontece com a pressão cai, beleza? Então experimentalmente a gente consegue observar isso, tá certo? Então, continuando, veja só, vamos reforçar aí a lei de Boyle. Nós temos aqui as condições do estado inicial para o estado final. Então, essa expressão aqui, ou seja, a lei de Boyle, ela nos diz que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, aqui nós temos o gráfico onde nós temos a pressão 1 que relaciona ao volume 1 e a pressão 2 que relaciona ao volume 2. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa reta aqui. O nome dela é chamado de isoterma, tá? Ou seja, isoterma onde a temperatura é constante, certo, pessoal? Então veja só, expressando aí com a nossa temperatura é constante, o volume variando e a pressão também variando. Então a isoterma aqui vai ficar da seguinte forma, tá certo, pessoal? Aqui é a isoterma, beleza? Então essa era a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido e curtido aí um pouco mais sobre transformações térmicas, tá certo, pessoal? Ou seja, hoje a gente estudou aí a transformação isotérmica. Você gostou do vídeo? Deixe seu like aí para fortalecer o canal de Santos e até a próxima videoaula, galerinha. Valeu!